Mais habituado à escrita de viagens, Tiago Salazar publica agora o romance A Escada de Istambul. É uma saga familiar entre o registro biográfico e a ficção sobre um enigmático clã judaico que em tempos foi poderoso, mas praticamente desapareceu com o nazismo alemão. Hoje em dia, na cidade onde rivalizaram com o sultão, pouco mais sobra do que aquilo que se tornou o título do livro, A Escada de Istambul. Ponte entre o Ocidente e o Oriente, ponto obrigatório de passagem para qualquer viajante que se preze, sejam os da história, genoveses, cruzados, judeus, sejam os modernos, romancista, jornalista ou cronista de viagens pelo mundo, atual condutor eventual de tuk-tuk pelas ruas de Lisboa. 28 cada sítio. Tiago Salazar é tudo isso e ainda mais. Kimi çekiyor bu? Portuguese TV. Hadi Allah'a emanet olun. Regressa à maior cidade turca, onde por acaso também foi guia turístico, mas foi aqui que se perdeu e encontrou numa escadaria no bairro de Galata material para um romance. E eu andava aqui para cima e para baixo, assim, não é? Um bocado feito parvo, olhar para o ar e tal. E estava ali um senhor, que nós depois mais tarde vamos conhecer, um senhor chamado Meté, que me via aqui a andar para cima e para baixo, e ele estava ali parado, e depois abordou-me e perguntou-me se eu queria saber quem é que tinha feito a escada. Mas ele referia-se à família Camondo. Sorry, I'm not Turkish. Teşekkür. Se calhar até era uma boa ideia aparecermos lá de manhã. Ele não é muito um homem matutino, mas assim, a esta hora do dia pode ser que tenha alguma graça. O espaço que foi prisão inglesa na Primeira Guerra Mundial é agora hostel e restaurante e foi o local onde esta história começou a ser contada, numa madrugada regada a raki, uma espécie de aguardente local. Portanto, foi aqui neste sítio que tu continuaste a começar a escrever o teu livro. Foi aqui que me embebedei, é o que tu queres dizer, não é? Portanto, da escada enfiaram-te aqui dentro e contaram-te uma história. Uma história para uma noite. Uma noite, uma madrugada, uma bela manhã como esta. Presumo que o Sr. Meté ainda não esteja acordado. Meté! Regressemos então às escadas Camondo e à história alucinante desta enigmática família de Istambul. Por exemplo, se fosse no tempo dos Camondo, aquela senhora que está ali a pedir já estava com os problemas resolvidos. Porque os Camondo tratariam de lhe dar uma subvenção qualquer. Durante quase 100 anos, rivalizaram em fortuna e poder com o próprio sultão. O que é certo é que esta família, que agora praticamente se reduz a uma escada, fez inúmeras coisas só nesta região, se calhar foram os maiores proprietários do seu tempo. O banco tinha o nome Isaac Camondo, e Camondo, funcionava nesta rua. Foi, na verdade, o primeiro banco turco, fundado em 1802, 60 anos antes do Estado. Os Camondo criaram também escolas e colecionaram arte. Depois emigraram para Paris, onde ainda subsiste a casa e museu, de onde foram deportados para Auschwitz, onde se deu a extinção total da família. Sorry, sir, do you know o word Camondo? Camondo? You speak English a bit? Sure. Türkçe. Ah, ok. Hora de almoço, à altura para uma segunda tentativa de encontrar o outro narrador desta história. Hello. Hello. Mr. Mete is here Mete, saat. at 3. Ya, He's back. ya gelecek. Okay. We're back at 3. Tamam. Okay.
Mais de 10 milhões de habitantes. Ainda há poucos anos, um colosso no turismo mundial, Istambul tem sido assolada por uma série de atentados mortais e uma tentativa de golpe de Estado em julho passado, quanto mais não seja, tem servido para reforçar a autoridade do presidente Erdogan. Mais uma encruzilhada na história de uma das mais históricas cidades do mundo. Mais uma tentativa para conhecer o personagem desta história. Hello, Hello. Mr. Mete. Yes, better. Can I come in? Mete, Yes, sir. my friend. Diego Salazar. Benayci ya. You see? Sen anlıyorsun değil mi Benayci? Look at here. Oh, fantastic ya. It's your gift. I've seen in your Email. Email, yes. So, There's a big presentation, by the way. you are here. Look at this. If you are there, I'm there, you know. Arquiteto e urbanista, este antigo funcionário do município, transformado na reforma em dono de hostel e restaurante, é dos poucos que conhece as camadas da história deste bairro milenar. You see, you can put this name on. Carte de sinal. This is Old Bank Street there. This is a very short street, by the way. It's very short. Dos Camondo, mas não só. Ruínas da história, poupadas apenas por enquanto à voracidade do imobiliário e do esquecimento. O que resta do antigo banco ou da residência da família. Restos da história da cidade que o livro e uma amizade entre continentes veio agora resgatar. And we have to drink raki, eh? Don't Okay, forget don't that. forget. Cachaça, maybe. Cachaça. É neste ponto entre a Europa e a Ásia, sob camadas de civilizações e religiões, que um viajante português veio afinal pescar esta história sobre uma família quase desconhecida, a família dos Camondo. Miguel Frente Andrade e Edgar Ascensão, a SIC em Istambul.